Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodrigo, sou formado em Educação Física, treinador de handebol há 4 anos. Desde a minha formação em Educação Física, busquei trabalhar com handebol. É assim que eu consegui, não pensei nem duas vezes e fui seguir esse meu sonho, né? Fui atleta também desde os meus 14 anos, é, participei de muitos campeonatos, ganhei outros também muito importantes. Não fui atleta profissional, cheguei somente na parte amadora e universitária dos campeonatos, mas para mim foi uma experiência muito grande, não só como atleta, mas vivências para trazer isso para o treinamento esportivo, né, para as equipes que eu trabalho. E hoje eu sou treinador, como falei, trabalho na ABESC, é uma associação de BH, onde existe um núcleo em BH e também existe um núcleo em João Molevade, que é a cidade onde eu trabalho, né, onde eu sou treinador dessa equipe. E a partir disso, como eu sou apaixonado pelo esporte e amo o que eu faço e adoro ver conteúdos relacionados a handball e esse tipo de situação, vou tentar agora trazer alguns conteúdos, né? O esporte é um esporte muito praticado no Brasil, mas a gente tem poucas matérias relacionadas, poucas coisas de conteúdo relacionados a isso, conteúdos legais de poder estar assistindo. Vou tentar trazer isso e vamos ver se, se serão bacanas os conteúdos. Espero que vocês gostem de assistir. É, e a gente vai tentar fazer posso dizer, algumas aulas ou alguns vídeos de histórias do handball. E como o esporte, além de ser muito praticado, é pouco difundido nesse sentido, a gente vai tentar. Hoje, nessa aula, a gente vai trazer a história do handball, o handball antigo, né? Até o início do handebol moderno. Nos próximos vídeos, tentar trazer alguns vídeos relacionados a jogadores, principais jogadores do mundo, principais jogadores do Brasil, a história de cada um, o que conquistaram, quais equipes jogaram. Trazer também principais equipes de todos os tempos, né? O que essas equipes ganharam, também as grandes seleções, trazer algumas histórias relacionadas a mundiais de algumas seleções que trouxeram um grande handball para o mundo. Essas curiosidades que talvez seja algo interessante estar trazendo, algo interessante estar vendo, principalmente para quem acompanha o handball, para quem gosta. E vamos lá, tá? A gente vai começar o nosso vídeo contando sobre como se iniciou todo o handball, né? Quem trouxe, foram as pessoas que criaram, né? Com algumas pesquisas que eu fiz em busca desse assunto, muitas delas trouxe como o início do handball, né? Quem criou algo misterioso, né? Nos conteúdos que eu fui buscar, mostra a origem misteriosa do handball, né? Alguns historiadores mostram o aparecimento de um esporte bem parecido com o handball na Grécia, né? Também um esporte bem parecido na própria Idade Média, né? E aí eles contam que no ano de 1848, na Dinamarca, e foi inventado por um dinamarquês que tem o nome de Holger Nielsen, se é isso mesmo a minha pronúncia, inventou um esporte bem parecido com o handball, que tinha a nomenclatura de handbold. Também não sei se a forma de dizer é essa. Então, muitas pessoas dizem que o handball surgiu daí, né? Mas para outros, a origem veio na Alemanha, né? Que a partir dos anos de 1919, junto com a partir ali da Primeira Guerra Mundial, né? A partir do fim da Primeira Guerra Mundial, a necessidade, alguns homens estão voltando, né, da guerra, a necessidade de praticar um esporte, né, de socialização, esse tipo de situação logo depois de uma Primeira Guerra. Junto com dois tipos de esporte, o Raftball e o Torball, o professor Kauer Chesley, eu acho que é isso. Ele foi o grande criador do handball, que muitos dizem, né? Só que, porém, o handball era um esporte completamente diferente do que a gente conhece hoje, né? O esporte era praticado no campo de futebol e era composto por 11 jogadores. Isso acontecia justamente porque o próprio futebol era um esporte também novo, né? Mas um pouco mais antigo do que o handball, mas também pela época era um esporte novo. Então tinha muito campo de futebol, então pela prática era mais fácil eles adaptarem o handball dentro
desse espaço, né? E utilizar um pouco também dos números de jogadores, né? Provavelmente, eu não busquei isso, mas provavelmente muitos desses jogadores de handball na época também poderiam ser jogadores de futebol também, né? O Cal, o idealizador do handball, ele era um professor de educação física, também atleta, né? E a partir daí ele criou um esporte um esporte novo, né? E que foi hoje é praticado por milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Só que também existem dentro dessa história, né? Dentro desse passar de anos ali em 1919, o esporte ele foi surgindo em outros países também, né? O Azena, o esporte praticado na República Tcheca, né? O Azena era um esporte muito parecido, que a gente vê hoje, 7 jogadores, né? E ele é datado no século XIX, né? Então a gente entra nessa questão de novo, no mistério, né? Do como surgiu o esporte. Será que foi na República Tcheca? Será que foi na Alemanha? Será que foi na, na Dinamarca, né? Ou se foi lá na Grécia Antiga, na Idade Média, né? Mas a gente pode ter alguns relatos de que em vários países ali da Europa eram praticados esportes muito parecidos com o handball, que a gente vê hoje. Então a gente pode até ter uma noção do porquê o esporte é tão praticado na Europa, tão difundido, e a gente tem os melhores jogadores lá também, né? É, Sabemos ali que naqueles países, Alemanha, Suíça e tal, são países frios. é, Começou a difundir o esporte ali nos países próximos da Europa não, da Alemanha. E com isso já começou a existir as primeiras mudanças no esporte, né? E aí, como é que essas mudanças veio, né? Sabemos ali que naquela região ali da Europa é uma região muito fria, né? Com invernos muito rigorosos e que acabava que os praticantes do esporte eles tinham que ficar muito tempo sem praticar o esporte justamente por causa desses invernos rigorosos, né? E aí foi a partir disso que na Suíça, logo nos primeiros anos do surgimento, né? Do handball, o esporte começou a ser praticado em locais fechados e, ao invés de ser 11 jogadores, serem 7 jogadores. Algo muito parecido que a gente acabou de falar, que era o Razena, né? O esporte praticado na República Tcheca. Os anos foram se passando, né? Ali no começo ali da década de 20 e no começo da década de 30, o esporte foi difundindo bastante ali na Alemanha, mas ainda com essa característica de jogar ao ar livre, né? E também com 11 jogadores. Foi aí que a gente teve a primeira aparição internacionalmente, né? Foi um jogo entre Áustria e Alemanha, onde fizeram o primeiro jogo internacional de handball ao ar livre, né? A gente vai deixar algumas imagens para vocês aí, para vocês entenderem. E é até engraçado de ver os jogos acontecendo dessa forma, né? A gente não está acostumado. Mas também a partir desse jogo da Áustria, né, com a Olimpíada de Berlim acontecendo em 1936, né, a partir de 1934, o COI conseguiu botar o handball como um esporte olímpico, né, um esporte de exibição nas Olimpíadas de 1936. E a partir disso, a gente teve as primeiras Olimpíadas contando com o handball praticando dentro das Olimpíadas, né? Foi em Berlim, na Alemanha, coincidentemente. E aí tiveram 6 equipes, onde a final foi a Alemanha contra a Áustria, né? Reeditando aquele primeiro jogo internacional. Porém, diferente do jogo internacional, do primeiro jogo internacional, a grande vencedora do jogo foi a Alemanha por, se eu não me engano, 10-6. E sendo a primeira campeã olímpica de todos os tempos, né? Então acabou que coincidiu várias coisas, né? A equipe que difundiu o esporte no mundo, a equipe não, o país que difundiu o esporte no mundo e sendo o primeiro campeão olímpico, né? Após os Jogos de Berlim, alguns praticantes ainda relutavam em praticar o esporte ao ar livre, porém, foi a partir dos Jogos de Berlim de 1933, o handball foi praticado dentro de um local fechado e com 7 jogadores, algo bem com as regras que conhecemos hoje, né? Mas
a partir das Olimpíadas de 1966, minto, a partir de 1966 foi que aí que definitivamente pararam de ter jogos, né, relacionados ao campo, a uns jogadores. De fato, o handball foi conhecido como o que a gente conhece hoje dentro de quadra, 7 jogadores, é exatamente o que a gente conhece hoje, né? Viram que durante o nosso vídeo datamos algumas datas, colocamos algumas datas e aí a gente tem algumas datas que são passos importantes, né? Ali em 1966 colocamos que foi a partir dali que conhecemos o esporte definido em quadra, né? 7 jogadores em local fechado numa quadra. E aí temos a parte onde a gente começa a transitar do handball antigo para o handball moderno, né? Antes da gente chegar nessa parte do handball moderno, vamos falar de algumas datas importantes para o esporte, né? Que a gente colocou. Além de dizer que o esporte foi criado pelo CAL em 1919, tivemos o handball como esporte de divulgação em 1934 pelo COI, de divulgação não, de exibição em 1934 pelo COI. Em 1936 tivemos a primeira Olimpíadas com o handball dentro das Olimpíadas. E aí em 1938 acontece o primeiro Campeonato Mundial, né? 18 de julho de 1938 a IHF é criada, né? Que é a International Handball Federation, né? Que é a Federação Internacional de Handball. E aí, em 1966, foi aí que tem a data que eles colocam que o handball virou um esporte realmente de quadra, com 7 jogadores. Em 1976, após anos sem participações em Olimpíadas, né, o handball apareceu de novo em 1976 na Olimpíadas no Canadá, em Montreal. Então a gente tem datas muito importantes que são datas que mostram a história do handball, marcos, né? A volta do handball de muito tempo, em 1976, as coisas que a gente já falou, né? Então a gente vai passar para a parte do handball moderno, né? Nas Olimpíadas de 1976, o esporte completamente reformulado, tá? Ele contou pela primeira vez com a participação das mulheres. Até então, né, na última Olimpíada de 1936, a gente não teve participação de mulheres, só foi a equipes masculina. Desde então, o handball é um esporte no quadro olímpico e conta com cerca de 30 milhões de profissionais e mais de 1 milhão de equipes em todo o mundo e em 183 países no mundo inteiro. É muita gente. O esporte, para quem conhece, e vou falando para quem não conhece, o handball é um esporte muito praticado no mundo inteiro. Mas alguns países mais, outros menos. E na Europa é o grande celeiro do esporte mundial, né? Grandes países campeões mundiais, grandes países campeões olímpicos, grandes jogadores. É, Então, se a gente pode espelhar em algo relacionado ao handball, seja na Europa, né? Alguns países emergentes, né, como o Brasil, tem histórias no handball também, que a gente vai poder contar mais pra frente. Eu vou tentar fazer um próximo vídeo relacionado a história no Brasil, como é que o esporte apareceu, as histórias das ligas, né? Como o esporte foi difundindo aqui no Brasil, e o que a gente pode ver hoje. A aula, o vídeo, não sei o que eu posso determinar isso, ele foi basicamente para contar um pouquinho a história, né? É um pouco raso, mas dá para entender como que o esporte apareceu aqui no nosso mundo, as principais marcas. E aí, a partir disso, eu vou tentar trazer as coisas um pouco mais pinceladas, né? Contar um pouco mais sobre os jogos, por exemplo, das Olimpíadas de 1936. Os jogos talvez seja um pouco mais chamativo, talvez os primeiros campeonatos mundiais, a primeira Olimpíada da modernidade, né, no sentido do handball com as novas regras, né, com o que a gente conhece hoje. E aí eu vou tentar trazer nesse canal essas partes mais pinceladas, né? Jogadores importantes, né? História do jogador. Eu acho que vai ser bem interessante, espero que vocês acompanhem. Na descrição aí eu vou deixar
Vou deixar as minhas redes sociais, quem puder acompanhar, quem quiser alguma dúvida, tiver alguma dúvida referente a qualquer coisa relacionada ao handball, pode me procurar que eu tentarei sanar essas dúvidas. Nos comentários também, se vocês quiserem trazer algumas dúvidas também, a gente pode tentar bater esse papo e tentar entrar na discussão também. E é isso, tá, pessoal? É, muito obrigado para quem acompanhou, para quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica para a próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até mais.